E aí eu comecei a aprender várias coisas. Tanto é que eu acho que o meu melhor ano como jungler não foi 2016, foi 2017. Você acha? Sabe por quê? Porque aquele time era uma bosta. Mas, Temos um corte. mas não importava o que você fazia, você não ganhava de mim. Você não ganhava. Eu dava um jeito, filho. Eu tirava Verdade. leite de pedra naquele time. Pra jogar individualmente falando. Óbvio, a gente foi pra uma final, teve mérito coletivo, mas eu tô falando só do individual. Que eu caí em situações, terminando o draft com 3 losing lane. Eu tava com o matchup da jungle ruim, 3 losing lane, com o cara Jungler não joga. com jungle abusivo do outro lado. Eu me virava, eu saía na frente de alguma maneira. Esse eu acho que foi o meu melhor ano como jogador. A comunidade, obviamente, tem outra impressão, porque o que vale pra comunidade é título. Geralmente, caster não fala tão disso tão profundamente. Sim. Então não tem essa visão. Mas para mim, o meu melhor ano como performance foi 2017. Eu olhava aquilo e falava, caralho, eu Eu sou assisti isso. imparável. Eu Tanto é assisti que a isso. forma como a Red ganhou da gente na final foi, eles tinham um padrão. O Napom me atacava early game. O segundo ataque deles eram 3 pessoas. Era o Talkers e mais um. E ficava nisso. Eu não jogava contra outro jungler mais. Porque se eu jogasse contra outro jungler, ele me virava. Mas quando eu jogava contra outro jungler mais 2, não tinha o que eu fazer. Eles tinham sempre esse padrão. Eu fiz um review da Red ganhando outro dia desse na minha live e foi exatamente assim. Primeiro o Napão sempre começava invadindo, e depois eles juntavam 2 ou 3 e plau. Era assim. Mas, E eles ganhavam da gente assim. mas não faltou... É que aí vem a tristeza da vida, né? Porque eu fiz parte disso. Não faltou tentativa de chegar nesse ponto com a equipe. Não, Tipo é que assim, olha só, é esse time, pra contextualizar, tá? Era Yang, eu, acabando de sair da NTZ 2016, Velho Eza, Takeshi, velho Takeshi Takas. e Zirig. Sim. Qual que foi o problema que a gente teve nesse time? Eu e o Yang, aí a gente vai começar a entrar naquela parada de timeline lá. Cara, a gente tá De atropelando uns timeline de assuntos carreira. que eu queria falar. Eu não respondi daquele negócio da Riot até agora, porque a gente tá tão empolgado e vai continuando, mas Não, vai. vamos. A gente saiu de um time, que era o Exodia, que o ambiente era muito nocivo. Nocivo pra quem tava fora. Pra gente, não era nocivo. Eu lembro que o Mas Wender... como assim? Vou explicar. Ah, Na Cade de 2018, quando a gente remontou o Exodia, aham. o Wender entrou no time. E o Kaique, que tava na Cade, ele era o nosso manager no Exodia. Sim. Tá? O primeiro dia do Wender na Cade, a gente jogou um treino e alguém virou pra alguém e falou: pô, você tá de sacanagem, você vai ficar jogando desse jeito aí, né? Por mim, a gente nem joga mais. Olha que merda que você tá fazendo. Olha essa merda aqui. E um começou a gritar com o outro. O Wender ficou desesperado. Fudeu, acabou o time, Eu meu falei, Deus do caralho, céu. fudeu, acabou o time. O Kaique virou pra ele, isso porque a sala deles era do lado. O Kaique virou pra ele e falou: não, cara, isso aí é normal, você não viu nada. Porque era assim. Todo jogo tinha briga. Tá. Mas por que tinha briga? Porque a gente entende que vão ter 5 visões diferentes do jogo e vai ter conflito de ideia. Isso é um pouco de culpa minha. Porque lá em 2015, quando eu entrei no Exodia, a forma que eu ensinava eles era de uma forma muito grossa. Então, eu chegava pra eles e eu falava: mano, que porra você tá fazendo aqui? Olha essa merda. Você não tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tanto é que depois de, sei lá, um mês de time, eles chegaram e falaram: não, a gente entende seu jeito e a gente releva. Porque a gente estava aprendendo muito. Essa gana deles por querer aprender, por eles verem que, porra, eles eram 4 nada naquela época, Sim. com um cara muito experiente no time. Pô, tinha acabado de sair de um time com BRTT, Lupe, Takeshi. Lupe, mano, Lupe me ensinou... A base do macro, quem me ensinou foi o Lupe. O Lupe é um gênio. Lupe, foda. Eu vou ser eternamente grato ao Lupe pelo tudo que ele me ensinou. Porque, cara, ele me ensinou muita coisa. E eu passei tudo pra NTZ de 2015. E eles não ligavam pro meu jeito. Eles relevavam. Por quê? Porque eles estavam se beneficiando. Mas isso é questão de você olhar pra situação, o ponto de vista que você enxerga. Teve um cara... E você também tem que se aceitar nisso, né? Porque, por exemplo, os 5 estavam nesse sentimento de tretar entre si e tá tudo bem depois. Teve um cara que ele me mandou um negócio no Twitter hoje, deixa eu pegar aqui, que ele falou assim... Cadê? Por que você é tão generoso? E eu falei, generosidade é um mero ponto de vista. Para você pode ser generoso, para outro você pode ser intrometido, grosso e inconveniente. Sim. Eu poderia ser taxado como grosso, inconveniente, muitas vezes, porque eu me metia em conversa que eu não era chamado, mas eu falava: estão falando merda, para com isso, faz isso, porque eu sabia. Eles escolheram virar e falar: não, a gente vai relevar isso para aprender.
É isso, como eu falei, E depende uma da coisa- vontade de Uma todos. coisa que pouca gente sabe, e isso foi um problema que eu tive em muitos times, é que eu gostava de comparar muito eles. Pra provocar. Eu chegava pro Tokers e falava: você acha que se você jogar assim, você vai ganhar do Takeshi? Ah, achei que você comparava todo mundo com o Exódia. Não, Tipo, sua Não, mãe, ele fez- Não. Eu fiz isso também. Ele fez eu o fiz isso Nugget também. também. Mas é porque Tipo a mãe, por que você não é igual a seu irmão? Não. É porque, tipo, isso funcionou pra mim na NTZ. Que o Takeshi, ele era o rei da lane phase. Pô, o Takeshi 2015, caralho. Sim, é o ele era Zod. absurdo na lane. Absurdo na lane. E eu cheguei pro Tokers e eu falei, cara, olha essa merda que você tá fazendo aqui. Você acha que você vai ganhar do Takeshi assim? E jogava com o Takeshi na semana que vem. Não, e o Stonks da situação aí, que quando ele foi jogar com o Takeshi na sequência, ele comparava ele com o Tokers. Stonks Sim, demais. sim. 300 mil QI. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque um pode aprender com o outro. Só que se você deixa o seu ego te impedir de aprender com o jogador brasileiro, você fica limitado dentro da sua própria região. Porque você não tem mais ninguém pra te ensinar. Então, se você não tira o que o outro tem de bom, você se fode. Sempre tem uma coisa de bom em alguém, independente da posição que você tá? Sempre tem. Sempre você tira. Uma coisa que eu nunca reclamei do Tokers é que, assim, o Tokers, ele era um cara que ele virava e falava, não, esse cara é um lixo. Tá? Eu escutei isso do Tokers 1000 vezes. Ele falava isso. Aham. Só que eu nunca reclamei disso com ele, sabe por quê? Porque na atitude dele eu vi outra coisa. Eu via ele olhando o replay do cara e pensando, caralho, isso aqui é bom, porque no outro jogo ele fazia. Ele chamava o cara de lixo, mas ele aprendia com o cara. Então eu nunca reclamava, eu nunca iria reclamar disso com Tokers. Mas se eu visse alguém, porque eu também fazia isso, falava, não, esse cara é um lugar fácil dele. Mas eu aprendia com o cara. Entendeu? Então, assim, foi um time que a minha metodologia foi muito rígida e a gente se criou nisso. Então, todo mundo era muito rígido consigo e com o outro. Mas a gente era um só. A gente entendia que o nosso objetivo era ganhar. Então, não importa o que o outro está falando, a forma como ele está falando, quão frustrado ele está, o quão puto ele está, porque ele está falando isso pro nosso bem. O que sempre foi divulgado do fim do Exódia foi esse desgaste. Não. Vocês sempre falaram. Calma aí. Calma. Tá fazendo essa Não, já? mas não quero falar Metendo disso, essa, não. chefe? Mas não é pra adiantar o assunto, é pra falar dessa questão do relacionamento deles. Tá. Então, assim, isso você falou que você chegou e foi assim. Isso foi assim sempre? Até porrada, tá de até eu boas. sair do Exódia em 2018. Era isso que eu queria Era saber, assim. né? Esse não foi o motivo do desgaste. O motivo do desgaste foi outro. Não, mas é isso. Essas coisas a gente pega pra Mas- frente. Eu queria entender se a linha do tempo de atitude de vocês sempre foi essa. Assim, sempre foi assim. E eu tive muito problema com isso. Porque eu e o Eza, a gente era tretado. Era tretado assim, mais ou menos, né? Você não era tratado com Eza. O Eza era meio tretado comigo. É porque... Não, mas hoje eu tenho uma visão muito Oi? diferente disso. Hoje eu entendo o que aconteceu. Não, mas deixa eu contextualizar Tá isso, bom, aí você fala. contextualiza, Pode ser? eu vou dar- Porque senão fica meio Sim. raso. O que aconteceu? O Zirig tava numa fase muito ruim. E a gente chamou o Juzinho e o Eza foi pra suporte. Que Exato. pra mim foi a melhor mudança da vida dele. Porque Sério? ele era muito bom de AD, Sim. só que ele não calava a boca no jogo. Mas isso foi no segundo split. Mas Sim, era melhor sim, ensinar sim. ele a calar a boca do que trocar ele Cara, pra suporte? ele era muito bom de suporte, porque as calls Sim. dele eram muito boas, ele manjava muito do jogo. Mecanicamente ele conseguia executar. Melhor suporte ou melhor AD? Melhor suporte É? pra caralho. E ele era muito bom de AD. Mas gente. ele era muito bom de Foi AD. isso que me surpreendeu, tá ligado? Então, mas primeiro, ó, contextualizando mais ainda, a gente perdeu o primeiro split com Isso. o Eza jogando de AD e o Sim. Zirig de suporte. Isso. A gente perdeu e aí, no próximo split, veio o desgaste de um split pro outro. É. E aí... Aí, tipo assim, teve um jogo que eu tava muito puto. Que eu não aguentava mais perder, eu detestava perder. Assim, eu não gosto. Eu não ligo pra perder. De perder nem campeonato. Eu sempre falei isso em todos os times que eu eu passei. não sei perder, esse Calma, é o meu problema. Ó, Eu sou assim. eu não ligo de perder. Não ligo. Ah. Se eu perdi pro cara, porque o cara teve uma Jogou estratégia melhor. melhor, jogou melhor, mano, mérito dele, show. Aham. Mas se eu perco de uma forma Que a culpa é sua, que que você a batatou. culpa é nossa, eu fico puto. Sim. E era assim que a gente tava perdendo. Justo. Então eu tava muito puto. O jogo que acompanhou, eu tava muito puto. E a gente Justo, teve justo. o Rift Rivals, Que a foi gente teve que desgastante mandar o pra caralho. Juzinho ao invés do... Então, o desgaste... Porque, de novo, a gente não teve nem pausa. A gente perdeu E aí foi pro... teve que mandar o Juzinho do nada. Verdade, Que eu lembro que eu ficava mandando o VOD pro Juzinho e mandando análise dele. O Rift Rivals, ele era, tipo, no meio da parada, então ele pegava o que aconteceu no A passado. gente não teve pausa. E assim, um detalhe, eu não pausei. 2015, não tive férias. Eu lembro 2016, não tive disso. férias. Daí- 2017, não tive férias. Tanto é que eu tive uma apendicite. Por estresse. Eu tive apendicite. Mas enfim, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? No meio desses dois splits eu tive Por apendicite. estresse? Foi o diagnóstico É do... psicossomático, né? o diagnóstico psicossomático. do médico falou, cara,
Você Tem não... sentido, a minha foi no meio da minha crise do pânico. Então, É. teve isso aí. Foi Toda o que vez ele- que a foi o que gente ele me tem. falou. Cada pessoa vai somatizar, ou seja, transformar em algo corpóreo de alguma forma. Uhum. Então, assim, a gente teve esse treino que eu tava muito puto e o Eza falou, cara, o que eu posso fazer pra ganhar? E eu virei pra ele e falei, para de perder bot. Só que ele não tinha nada a ver com o negócio. Você só explodiu. Eu só explodi. Então, assim, ao longo da minha carreira, acabou que eu ajudei muita gente, Mas eu você também foi- machuquei muita gente Sim. por causa disso, e foi um aprendizado muito bom pra mim. Porque, cara, falar pra você, eu machuquei muita gente nesse caminho, eu ajudei muita gente nesse caminho, eu ensinei muita coisa nesse caminho. E eu faria tudo de novo pra estar no ponto que eu tô hoje, você bota fé?